Bom, eu começo por agradecer ao Maximiliano a organização deste encontro, quer dizer, a participação neste encontro, felicitar todos os restantes colegas da Universidade de Valparaíso e os meus colegas que me estão a ouvir aqui de Lisboa. Com especial apreço à Elisa, à Elisa Pinheiro, à Graça Filipe, que sei que estão aí do outro lado a ouvir-me com muita atenção. Eu vou falar em português, como o Max tinha pedido, vou tentar falar devagar e pedia ajuda em alguma tradução de algum termo que seja mais difícil de passar o seu entendimento para que a minha comunicação seja o mais clara possível. Bom, dizer-vos que o objetivo desta minha breve apresentação é falar-vos do legado de dois armazéns frigoríficos, armazéns almaneses, como se diz. Almacenes. Almacenes. E tentar mostrar-vos como é que o legado, como é que a memória destes dois armazéns nos permitem compreender o abastecimento alimentar dentro da cidade de Lisboa, o seu impacto, a sua importância na definição de uma nova cidade, na definição de uma nova urbe dentro da cidade de Lisboa. Esta apresentação está inserida na minha tese de doutoramento, que, como o Maximiliano referiu, é bastante mais vasta, diz respeito à primeira metade do século XX e à introdução desta indústria, a refrigeração, a congelação de bens perecíveis alimentares, a carne, como estávamos a falar agora com o Maximiliano, o peixe, as frutas, os legumes, e como é que essa mudança tecnológica permitiu o desenvolvimento de uma outra cidade, ok? E que evidências é que eu posso encontrar hoje no território, ou não, hoje no território, deixadas por estes dois armazéns frigoríficos. Chamava a vossa atenção para esta imagem que está aqui do lado direito, que nos ajuda a compreender a importância do frio aplicado à alimentação e que nos mostra as várias valências, as várias dimensões do frio, quer o industrial através de uma fábrica congeladora ou de um armazém, quer o comercial através da venda a retalho, quer do doméstico através do nosso frigorífico doméstico. E por esta imagem que foi retirada do fundo de um organismo público nosso, que era o Instituto Nacional do Frio, nós conseguimos compreender como é que a indústria do frio é tão importante para compreender um território e é tão importante para compreender o abastecimento alimentar dentro desse território. E claro, está intimamente ligado com as vantagens económicas, de saúde pública, de ordenamento do território, que de alguma forma os dois oradores anteriores já estiveram a falar, mas agora para a realidade de Valparaíso. Situar-vos geograficamente Lisboa
e dizer-vos que a minha apresentação vai cingir-se à margem direita do Rio Tejo. Amanhã a minha colega Ana Lourenço falará da outra margem. A Graça Filipe publicou e tem uma obra extensa sobre a outra margem. Seria um prazer ouvi-la numa próxima oportunidade, mas hoje o meu objetivo é falar-vos de 2 armazéns frigoríficos nestas duas nesta margem do Rio Tejo, ok? Nesta margem direita do Rio Tejo, o rio que banha a cidade de Lisboa. Dizer-vos também que, como base para este trabalho, eu recorri a várias fontes documentais, a vários trabalhos na área do património industrial, da arqueologia industrial, nomeadamente com várias obras publicadas, quer pelo Jorge Custódio, quer pela Diolinda Folgado. Alguns estudos sobre património da Graça Filipe, também algumas referências dentro da história económica publicadas pela Fernanda Rolo. Enfim, algumas referências que ao longo da minha apresentação vão sendo as minhas âncoras para vos falar deste processo ou deste ciclo de industrialização. Ora, falar da Lisboa industrial do século XX, como me proponho, é falar necessariamente de um plano diretor de urbanização da cidade de Lisboa de 1948 que vos trago aqui. Não quero de maneira nenhuma alongar-me, quero só explicar-vos que em 1938 o arquiteto paisagista Etienne de Grau é contratado pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo município de Lisboa, para definir este plano de urbanização, que tem vários pormenores que agora eu passaria à frente, mas que aquilo que nos interessa mais em pormenor é a definição nesta zona da cidade. Eu não sei se me conseguem ver, nesta zona da cidade, que é a zona oriental, como uma zona de indústria por excelência, ok? Claro que já existia ali muita coisa, mas o objetivo era potenciar esta zona em torno da então Doca dos Olivais, certo? É muito interessante porque em alguns estudos que eu consultei, nomeadamente publicados pelo próprio município de Lisboa, são referidas várias indústrias importantes nesta zona ribeirinha, ou seja, agora não só aqui, mas ao longo de toda a margem direita do Rio Tejo, portanto, daquilo que vai de Alcântara, de Belém a Alcântara, que é este eixo ocidental da cidade de Lisboa e que começa a ser desenvolvido no final do século XVIII, princípio do século XIX e que se estende até o século XX, e depois a zona oriental da cidade. Há aqui uma interrupção que é o centro da cidade, para quem que é a baixa da cidade, melhor dizendo. Para quem conhece a cidade, esta corresponde à baixa, aqui nesta zona, à Baixa Pombalina e à zona da frente ribeirinha do Tejo, mas que tem mais a ver com um centro de comércio que remonta à expansão portuguesa, século XVI e XVII, e que agora não interessa focar. Queria-vos só chamar a atenção para estes 2 eixos, a Ocidente, Alcântara, e a Oriente, a Doca dos Olivais. É muito curioso que este plano comece em 1932, com os estudos preparatórios de Emílio Abrantes, um engenheiro da Câmara Municipal, e que na altura identifica já os bairros a Oriente, Chabregas, Marvila, Poço do Bispo, portanto, tudo o que vai aqui, como uma das zonas da cidade com o maior número de fábricas a par, mais uma vez, daquilo que já vos estava a falar há pouco, da zona de Alcântara.
Esta contextualização que vos estou a fazer é para que se compreenda melhor que estes dois armazéns frigoríficos do século XX não surgem à toa nesta zona da cidade. Eles têm um motivo para ali estar, para serem ali implementados. Há ali uma lógica urbanística que corresponde. E dizer que os espaços dentro dessa lógica que eu escolhi foi um antigo armazém frigorífico nesta zona que já vou mostrar, que se destinava a duas coisas: bacalhau, como sabem, culturalmente esse é um dos bens que entra mais na dieta dos portugueses, e fruta, e um outro que é um matadouro frigorífico que vai ser edificado, não como está mencionado aqui neste plano, deste lado, mas deste lado da doca dos Olivais. E agora, mergulhando a fundo nestes dois casos que vos trago, eu não sei se estou a falar muito rápido, se está a ser perceptível. Okay. Muito bem. Falar-vos então do armazém frigorífico da Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau. A Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau é um organismo que tem uma lógica corporativa, uma lógica económica que diz respeito a um ideal pensado, idealizado pelo Estado Novo, uma ditadura que vivemos em Portugal, nesta altura, e que, portanto, vai ser edificada em 1939. É composto por duas zonas distintas, por dois blocos distintos, um para bacalhau, outro para fruta fresca. E é muito curioso que em 1950, portanto, reparem, em 1939 ele é inaugurado, em 1940 ele já está a sofrer uma obra de requalificação para acolher no piso -1, no piso abaixo do rio, carne vinda da América Latina. E a questão da carne da América Latina é uma questão que nos vai acompanhando ao longo da minha comunicação, porque efetivamente a nossa dependência, a nossa portuguesa, do mercado externo em relação a este bem essencial que é a carne é enorme ao longo de todo o século XX, certo? É uma questão que pesa muito na nossa balança comercial, que pesa muito nas nossas relações políticas, mas que não me alongarei sobre isso. Bom, dizer-vos que os armazéns frigoríficos vão encerrar nessa função em 1991. E entre 91 e 2004, estes armazéns vão ficar abandonados. Ao Porto de Lisboa, à administração do Porto de Lisboa, e até 2004, conforme está aqui nesta fotografia, eles são abandonados. Nessa altura são adquiridos por uma entidade privada, uma fundação sem fins lucrativos, que é a Fundação Oriente, que adquire todo o equipamento, portanto, quer a zona das câmaras frigoríficas e de congelação, quer o edifício anexo, e transforma, ao longo de 4 anos de obra, num Museu do Oriente, para acolher a coleção desta fundação. Ok? O que vos tenho a contar a partir de 2008, data em que é inaugurado o museu, são um conjunto de atividades que permite, e é este o foco, ou este o contributo que eu posso dar sobre este edifício, não tanto sobre a história, porque a história do edifício está muito bem documentada num catálogo que é lançado a quando da inauguração do Museu do Oriente, um catálogo com a participação do Jorge Custódio, da Deolinda Folgado, do João Paulo Martins, que explicam a importância não só da tecnologia do frio, como também da sua localização. Reparem, nós estamos de costas para o rio,
se tivéssemos a tirar esta fotografia. Portanto, estamos muito perto da linha d'água. E aqui estamos muito perto de uma linha de comboio. Ou seja, há uma escolha muito importante para a implementação no espaço, no território deste armazém, que é muito bem identificada neste catálogo. O que é que o Museu do Oriente faz? A partir de 2008 até 2017, um conjunto de atividades periódicas que permitem a divulgação deste legado, deste património. Em 2010, recebe os antigos funcionários, os últimos funcionários do armazém frigorífico, num espaço peculiar. Se repararem, parece que esta sala aqui tem uma viga. Na verdade, isto não é uma viga, isto é o sítio, o espaço, a zona por onde saía a refrigeração, o frio, para conservar o bacalhau que se armazenava aqui dentro. Portanto, esta é uma das múltiplas câmaras de frio. Em 2011, a propósito do Dia Internacional dos Museus, é organizada uma visita dramatizada, uma espécie de um teatro, em que se juntam, em que se imaginam juntar-se, por um lado, os representantes das populações que estão associados à coleção do Museu do Oriente, por outro lado, os antigos funcionários do armazém. Estabelece-se ali um diálogo entre aquele território. E falar-vos só de mais uma atividade, porque o tempo, entretanto, corre, que decorreu em 2016, embora estas fotografias sejam de 2020, elas mostram aquilo que vos quero mostrar, que foi, a propósito também do Dia Internacional dos Museus, subordinado ao tema Museus e Paisagens Culturais, subimos a um dos terraços sul do Museu do Oriente, aliás estão aqui as letras, e identificámos a toda a volta em Alcântara os vestígios na paisagem das várias indústrias que estiveram desde o século XIX até ao século XX aqui nesta frente ribeirinha. Para vos dar uma ideia, portanto, o Museu do Oriente é aqui, Museu e Fundação Oriente, ok? Portanto, desculpem, portanto, aqui, onde nós estamos a tirar a fotografia, ok? E aqui são todos os vestígios que é possível identificar de múltiplos espaços, chaminés, antigos armazéns, fábricas de refinação, etc, etc. E, portanto, levamos o público a reconhecer esta paisagem como uma paisagem integrante dentro do próprio museu, numa tentativa de divulgação, mais uma vez, única e exclusivamente do trabalho que já tinha sido feito anteriormente. Explicar-vos ainda uma última coisa sobre todo o processo que nos fez definir entre 2008 e 2017 uma programação periódica de visitas, atividades, oficinas para o grande público, de divulgação, de disseminação do conhecimento que tinha sido elaborado por outros, que é em 2015 os antigos, o edifício que acolhia a administração dos armazéns frigoríficos do comércio do bacalhau é reabilitada e para lá é transferida a sede da própria fundação. Portanto, se até agora aqui só funcionava o museu, aqui funciona, a partir de 2015, funciona o museu de um lado, a fundação do outro. E esta é uma vista do saguão. Eu vou avançar rapidamente, porque mais uma vez o tempo urge, e passar-vos para um outro caso que vos trago, que é o caso do matador frigorífico dos Olivais. Agora estamos na outra ponta da cidade, a oriente. Se até aqui falámos de Alcântara ao ocidente, agora vamos falar a oriente, dentro deste novo plano de urbanização da cidade de Lisboa, sobre o qual haveria muito a dizer, como vos disse há pouco.
Este matador frigorífico é inaugurado em 1956 e é tido como modular, como de ponta. Primeiro porque utiliza uma tecnologia que não é muito conhecida, que não é muito utilizada em Portugal, o frio industrial aplicado à alimentação. Por outro lado, era uma estrutura que permitia resolver vários problemas, todos relacionados com o abastecimento de carne à cidade de Lisboa. E ao longo da vossa última comunicação que ouvi, do Maximiliano e do colega, lembrei-me muito do que era o abastecimento de carne à cidade de Lisboa antes deste edifício ser projetado. A história deste edifício, os 40 anos de vida deste edifício, eu não vos vou falar deles. Primeiro porque não temos tempo, segundo porque não é o local e porque este é o meu contributo, através da minha tese de doutoramento, para o conhecimento mais aprofundado do que foi esta estrutura de modelo arquitetónico alemão, portanto, sobre a horizontal. Haveria muito para dizer sobre isso. E sobre o papel que ele teve preponderante no abastecimento, agora não só da cidade, mas de toda a área metropolitana da cidade de Lisboa. Como é que isto se traduz? Eu não sei, Maximiano. Memoria de intervenção? Que conceito, Susana, perdão? Já não estamos só no concelho, no ayuntamento, mas estamos numa área maior, mais ampla, que não diz só respeito à cidade de Lisboa, mas que transcende as margens até do Rio Tejo, como eu já tinha falado há pouco. Ya, perfecto. Ahora, claro, ahí hay un tema cuando tú mencionas del ayuntamiento, lo que está relacionado con la municipalidad, en el fondo. Bom, o que é que acontece? Em 1993, este edifício considerado modular passa a ser considerado por um engenheiro frigorista que fez parte daquele instituto que já vos referi, o Instituto Nacional do Frio, e que tem um papel fundamental no desenvolvimento desta indústria do frio, o engenheiro João Cacela de Abreu. Encerro diz que ele, e o motivo ele diz porquê, é um perigo para a saúde pública. Se tivesse tempo, podia-vos mostrar um bocadinho daquilo que foi feito a propósito desta área enorme onde se inseria o nosso matadouro frigorífico. Este vídeo de 93, conseguem vê-lo? Mostra-nos como é que, quando mostra-nos como, peço desculpa, que eu agora perdi-me aqui, mostra-nos como, quando a exposição da Mundial Expo 98 foi começada a pensar, em 93, a última exposição do século, foi pensada nesta zona onde o matadouro se insere. O vídeo vai passando e eu vou falando um pouco mais e assim ganhamos um bocadinho mais de tempo, ok? Este organismo estabelecido, esta entidade estabelecida com dinheiros públicos, tem como fim reabilitar toda a zona oriental da cidade de Lisboa. A zona do plano urbanístico que o de Grau, em 48, tinha elegido como zona industrial por excelência, em 93 está obsoleta, está degradada, precisa de uma intervenção enorme. Não é só o matadouro que, inserido nestas condições, precisa de ser reabilitada, é toda a zona.
E, portanto, começa um plano, o Matadouro, olha, já agora, ok? É esta zona que está aqui. Pronto. Eu agora vou parar, porque senão não temos tempo para eu vos mostrar a restante apresentação e eu gostava de só vos mostrar aqui mais 2 ou 3 slides. E o que vai acontecer é que entre 94 e 98 há uma grande obra de requalificação de toda esta zona, de toda esta frente ribeirinha. São 340 hectares envolvidos nesta obra, com uma tentativa de criar uma nova cidade, uma cidade sustentável, que vocês conseguem ter uma visão aqui. Se conhecem Lisboa, e provavelmente muitos conhecerão, esta aqui é a Gar do Oriente. E, portanto, o objetivo era criar nesta zona da cidade um novo centro de decisão, um novo centro político naquilo que é os centros de decisão das cidades. E o que vai acontecer é que todo o espólio que é conseguido a partir este fundo da Expo 98 é depois integrado no Arquivo Municipal de Lisboa para Memória Futura. Ora, é decidido, quando o plano urbanístico de intervenção da Expo 98 é aprovado em 94, que o Matadouro deveria ser demolido, que estes 340 hectares deveriam ser todos remexidos até ao próprio solo, porque dentro deste espaço que agora ocupa esta cidade, que nós conhecemos como Parque das Nações, tinha uma refinaria de petróleo, tinha depósitos de gás, tinha um conjunto de estruturas industriais que são todas abolidas, à exceção desta torre, a torre de refinação de petróleo, que foi mantida e que neste momento é alvo de uma grande polémica em termos de conservação. Ora, para a memória futura do Matadouro, o que ficou foi o que existe em termos de documentos, quer no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, quer no Arquivo do Ministério da Agricultura, quer no próprio arquivo do município da cidade, da cidade de Lisboa, de onde eu tirei muitas destas fotografias que vos trago hoje. Não quero levar-vos mais tempo, não quero amassar-vos mais com mais informação, quero deixar só algumas ideias de como hoje qualquer um destes equipamentos, em termos de que foi readaptado, que teve um processo de reutilização, que é hoje como tem uma nova utilização, que sofreu um processo de readaptação, que é a transformação do armazém frigorífico do Comércio do Bacalhau em Museu do Oriente, e que é declarado património, que é declarado imóvel de interesse público desde 2010, ok? Porque justamente é demonstrado ou evidenciado a importância que ele tem face à sua localização, ok? E, portanto, é um exemplo de como é possível esta readaptação. E um outro que não deixou nenhum vestígio no território, mas que o marcou de forma ímpar, não só nesta zona da cidade, mas também todo o circuito de abastecimento que diz respeito a linhas ferroviárias, rodoviárias, como entretanto ao longo destas 3 apresentações fomos falando, e como eu, no início desta apresentação, mostrei naquele mapa da cadeia de frio. Bom, muito obrigada, espero não me ter excedido muito no tempo, estou disponível para as vossas perguntas.